Feche os teus olhos, vamos orar pela palavra e vou colocar a Aninha agora nas mãos de Deus, na família da Aninha. Pai amado, é a tua palavra que vamos meditar agora, é o teu Espírito e nós oramos, Pai, agora consagrando ao Senhor nossas vidas, nossas mentes, que a tua palavra alcance nosso coração, que o teu Espírito rompa as cadeias espirituais que nos cegam, Senhor, que nos prendem, Senhor. Que hoje haja neste lugar, ó Deus, uma abertura de olhos espirituais sobre nossas vidas, sobre aqueles que estão conectados agora conosco. Nesse tempo, fala, Espírito Santo, e alcança-os pelo poder da tua palavra, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Amém. Estamos prontos? Vamos lá? Estou com meu coração aqui cheio de ânimo para aquilo que Deus vai falar conosco hoje. Vamos fechar o ciclo do discipulado. Na verdade, íamos fechar hoje, mas nós decidimos estender para a semana que vem, porque há tanta coisa no coração e a gente decidiu dividir esta mensagem em duas partes, né? Hoje, e vamos fechar o ciclo na semana que vem. A razão disso é mesmo para que a gente possa navegar nesta palavra, nesse tema, com tranquilidade, com calma, porque nós queremos que isso seja realmente compreendido pelo coração da igreja. A palavra de Deus diz que um planta, o outro rega, mas quem é que dá o crescimento? Deus é quem nos faz crescer. Meu querido, eu queria dizer para você, e começando pelo tema e pela compreensão de que conversão, estar convertido a Cristo, não é o mesmo que ser um discípulo de Jesus. Vamos separar as duas coisas. O Shane colocou isso numa figura semana passada, mas nós compreendemos assim, que eu posso tomar uma decisão de ser um seguidor de Jesus, ou melhor, tomar uma decisão de arrependimento e fé em Jesus, de me converter a Cristo, mas nunca me tornar um discípulo de Cristo. Eu estou salvo em Jesus, mas eu me torno um cristão carnal, e não um cristão espiritual, seguidor de Jesus, obediente a Ele. Isso nos preocupa, porque Deus não nos chamou para fazer uma igreja de convertidos, mas a missão que Ele nos deixou como igreja foi de sermos e fazermos discípulos. Amém, igreja? Esse é o chamado de Deus. Então quero ler com você o texto de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante, e nós vamos perceber o apóstolo Paulo preocupado com isso lá na igreja de Corinto, com aquela igreja carnal, com aquela igreja que não estava vivendo como seguidores de Jesus. E há uma fala muito séria para este povo. O contexto aqui é que por causa desta falta de saúde espiritual, estava havendo inveja, ciúme, partidarismo naquela igreja, carnalidade. E Deus então vai ministrar através do apóstolo Paulo para esta igreja, e eu quero trazer esta palavra sobre o tema do discipulado nessa noite. Há uma frase com a qual nós vamos começar hoje, olha lá. A frase é: em todo lugar ou relacionamento onde Jesus está presente, acontece o discipulado. Você crê nisso? Vamos falar juntos? Olha só. Em todo lugar ou relacionamento onde Jesus está presente, acontece o discipulado. Pensa nessa frase. Não é só no discipulado a um que acontece o discipulado? O que você acha? Em todo lugar ou relacionamento onde Jesus está presente, acontece o discipulado. Significa que você pode se encontrar com uma pessoa embaixo de uma árvore e lá acontecer manifestações de transferência da vida de Cristo e Deus forjando você de maneira poderosa, sim ou não? Você pode ir para um café e lá, se Jesus estiver presente naquela conversa, acontecer discipulado.
Nós vamos ler esse texto e vamos definir depois discipulado, discipular, ser discípulo, e vamos trabalhar hoje como se fosse uma grande introdução para a semana que vem olharmos o discipulado no Novo Testamento, ok? Então nós vamos fazer hoje essa introdução. Nós precisamos alinhar o nosso coração hoje à noite, e a semana que vem nós vamos entrar na perspectiva do discipulado, então dentro da igreja primitiva, e perceber como isso acontecia. Tá legal? Vamos juntos então? Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê a vocês o leite e não o alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição, porque vocês ainda são carnais. Pergunto, eles são cristãos ou não? São. Mas eles estão vivendo como discípulos? Não. Eles estão andando pela natureza carnal. Presta atenção, antes de Cristo, nós possuímos uma natureza natural, do homem natural, ok? Quando nós recebemos pela fé, perdão dos pecados, no sacrifício de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, e agora somos pessoas espirituais, amém? Tudo bem? Você é uma pessoa espiritual se Cristo vive em você, quer você queira ou não, você é um ser espiritual, ok? Agora, nós podemos, como seres espirituais, trazer as rédeas para as nossas mãos e viver de forma carnal. É isso que Paulo está dizendo. Ei, vocês aí, presta atenção, vocês estão andando aí como se não fossem espirituais. E ele vai identificar a razão. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. E aqui já está uma pista para você conhecer dentro do contexto da igreja local, né, pessoas que estão agindo de maneira carnal. Sabe o que é? Quando começa tititi de inveja, ciúme, divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Xene, eu sou do Leandro, eu sou do Júnior, eu sou do Técio. Deixa eu te falar, nós não queremos que nenhum de vocês seja de nenhum pastor aqui. Que vocês sejam só de Cristo Jesus, porque nós não somos nada. Melhor, nós temos um título, nós somos servos cooperadores dessa obra. Mas quem é tudo é Ele, é Ele. Então, quando você ouvir no meio da igreja, e graças a Deus na Monte Serra nós não temos ouvido isso, e é muito importante entender, deixa eu abrir um parênteses importante aqui. Gente, quando nós decidimos, no início do nosso ministério, Martinha, ter um time, uma equipe pastoral, e nós temos hoje 9 pastores na nossa equipe, nós mais 8, sabe por que é? Porque nós cremos que na pluralidade dos dons e de personalidades, Deus vai ministrar mais para a igreja do que numa pessoa só. E isso é um dos privilégios dessa igreja. Que cada domingo, semana a semana, Deus usa pessoas com dons diferentes, personalidades. Aqui, né, a gente teve a vigília das mulheres, que eu soube que foi uma bênção essa vigília aí, né? E várias mulheres ministrando. Gente, é uma bênção. Agora deixa eu te falar uma coisa. É natural, inclusive, que você se identifique com um pastor, com outro pastor. Isso é natural, não tem nada demais nisso. Não é que você goste mais da palavra de um, do jeito de um. Isso tudo é natural. Mas ponto final. Mais do que isso é carnalidade. Mais do que isso é partidarismo. Mais do que isso é a sua natureza carnal. Não é? Porque nós estamos aqui para levantar o nome de uma única pessoa. Quem é? Jesus. E é legal porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai ministrar isso para a igreja. Porque alguns estão dizendo, não, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo. E Paulo então entra com uma palavra muito forte, olha lá, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, não, eu sou de Apolo. Não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Apolo? Afinal de contas, quem é Paulo? Ele está dizendo, quem sou eu? Apenas o quê? Servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Amém? Gente, não tem nada na igreja de Jesus que cresce por causa de homem, gente. Quem faz crescer é Deus. Ilusão de pastor, ilusão de líder de célula, ilusão de qualquer pessoa pensar que o negócio está acontecendo por causa dele.
Não, não. Quem faz crescer é Deus, olha lá. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente quem? Deus. Vamos dizer isso, mas unicamente Deus? Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, próprio trabalho, pois nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Isso que eu e você somos. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Olha só, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ele está dizendo, se você colocar qualquer outra coisa sobre esse alicerce aí, outro homem, outra pessoa, outra motivação, qualquer coisa, tudo isso é palha, ouro, tal, e vai ser queimado, vai ser destruído, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá com recompensa. Por quê? Porque ele construiu com base na pessoa de Jesus. Ok? Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens. Amém, igreja? Porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, eu quero que você faça uma pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Vem cá, você quer crescer espiritualmente? Agora pergunta para ele assim, quer mesmo? Você tem certeza? Deixa eu te dizer, querido, porque se a sua resposta hoje à noite foi sim, eu quero dizer para você, se prepare, porque Deus vai mexer na sua vida. Deus vai abalar você, meu amado. Deus vai te confrontar. Você quer crescer espiritualmente? Quer crescer? Quem quer crescer espiritualmente? Ei, gente, então, se prepara. Deixa eu dizer uma coisa. Eu quero definir discipulado primeiro. Porque, veja bem, você se converteu a Cristo e agora você está salvo, amém? Mas agora começa um processo que nós chamamos até o último dia da tua vida de discipulado. O que é discipulado? Presta atenção. É o processo em que toda pessoa salva por Cristo Jesus, após o arrependimento e fé na suficiência do seu sacrifício para o perdão dos pecados, intencionalmente assume a responsabilidade de viver confiando que Deus usará todos os meios que Ele quiser e as pessoas que Ele quiser da parte dEle para promover esse processo de discipulado, traduzindo de crescimento, de edificação, de transformação na sua vida. Agora presta atenção, eu posso querer que você seja discipulado, mas se você não quiser, não existe discipulado, está claro, igreja? Então, esposas, você pode querer que seu marido seja discipulado. Se ele não quiser, nenhum pastor, nenhum líder resolve a vida dele. Você está entendendo isso? Porque o processo ele é pessoal, ele é intencional. E ele é uma decisão minha, absolutamente minha,
Ninguém me coloca em processo de discipulado, amado. Você se coloca nesse processo, intencionalmente assumindo a responsabilidade de deixar Deus trabalhar e forjar a sua vida e o seu caráter. Agora, amado, eu queria que você entendesse que esse processo é mais ou menos como a construção de uma casa. Lá em Efésios capítulo 2, sabe o que é que diz? É lindo o texto. Diz que o Senhor está edificando um edifício espiritual. Ok, amados? E que esse edifício espiritual, ele tem um fundamento que é dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular dessa casa, desse edifício é quem? Jesus. Amém? Presta atenção. Eu queria que você agora entendesse que a igreja de Jesus, ela é esse edifício. Mas nesse momento, eu quero que você olhe para essa casa como se você fosse a casa que Deus está construindo. E eu queria que você olhasse para esse vídeo e percebesse como é que se constrói uma casa. Dá uma olhada nesse vídeo. Tenta ver a sua vida espiritual nessa imagem. Primeiro, perceba que tem que mexer na terra, né? Tem que mexer no solo. Pensa nisso no teu coração. Deus trabalhando, Deus preparando. Ele quer construir algo em você. Olha os detalhes, a quantidade de pessoa envolvida nessa obra. Pergunto para você, se constrói rápido ou é um processo? Você faz assim, está pronto? É um processo. É um processo a construção da nossa jornada. Você percebe quantas pessoas estavam envolvidas na construção? Várias pessoas. Várias coisas acontecendo. Deus vai trabalhar na construção da sua vida, presta bem atenção. Não é por uma pessoa só. Não é um processo só. São vários processos acontecendo. Não é tão simples assim. Agora, o que é bonito desse processo, querido, é que Deus está trabalhando lá com a fundação, depois começa as paredes, depois vai colocando cada parte. Amado, é tão lindo quando chega no final e está aquela casa linda, maravilhosa. Deixa eu te dizer, espiritualmente é isso que Deus quer fazer comigo e com você. É isso. A fundação é lá, os apóstolos e os profetas, a pedra angular é Jesus. Mas agora Deus começa a construir a nossa vida espiritualmente. Você pode imaginar, a gente por vezes passa por obra onde está pela metade, não é? Às vezes está só a fundação, e aquilo está lá tempo, já há anos, só a fundação. Deixa eu te dizer, amado, é possível que hoje, depois de 10 anos, 20 anos da tua vida, você esteja só com uma parede levantada na sua vida e a outra está embaixo ainda.
É possível que alguns, mesmo depois de tantos anos, estejam só com a fundação, porque não deixaram Deus tocar, Deus usar pessoas para construir a sua jornada com Ele. Pessoas que não decidiram intencionalmente entrar pelo processo de discipulado. Eu quero te dizer, tudo que você tem é uma fundação, querido. Muito bem fundamentada, que é Cristo. Mas não é só isso que Deus quer para você, não. Ele quer construir você. Ele quer levantar uma casa espiritual. E essa decisão, ela é tua. Ela é minha, ela é pessoal, gente. E eu quero encorajar você, eu estou orando para que você saia daqui hoje perturbado por Ele. Incomodado espiritualmente. Sabe por quê? Vai ser terrível no dia da volta de Jesus, se Ele voltar, e Ele vai te levar, porque você está salvo. Mas Ele encontrar você como aquela casinha que está lá em pedaços, porque você não deixou Ele construir a sua vida. Você frequentou a igreja, você foi domingo a culto, você foi em célula, você fez um monte de coisa. Mas você não deixou Deus tocar em você. Você não deixou Deus moldar a sua vida segundo o caráter dEle. Meu amado, eu quero dizer que na nossa vida, a imagem final dessa obra que Deus quer construir em nós, sabe qual é? Qual é a imagem final? Jesus. Jesus. E deixa eu te dizer, Deus vai usar muitos caminhos para isso. E eu quero te encorajar hoje a não aceitar o final da sua jornada, continuar apenas na fundação. Por isso precisa ser uma disposição pessoal, uma decisão. Shane falou a semana passada sobre ser e fazer discípulo como um dos nossos valores, não é? Ser discípulo, eu queria definir para você o que é ser discípulo de Jesus. Olha lá, é uma disposição pessoal e intencional por ser transformado pela obediência aos ensinos de Jesus. Deixa eu te dizer, não existe transformação de vida sem obedecer aos ensinos de Jesus. Não existe. Não vai acontecer na tua vida. Você pode frequentar a igreja, o que for, se você não obedecer os ensinos de Jesus, minha vida, sua vida não será transformada. E olha só, é em todos os aspectos da vida que Deus vai querer tocar. Por isso que eu perguntei, você quer crescer mesmo? Ainda há tempo de você mudar de ideia. Porque se você sair daqui hoje e dizer, eu quero crescer, Deus vai abalar você em todas as áreas da sua vida para poder te levar à imagem dEle. Quando alguém se converte a Cristo, querido, e começa esse processo, diz, Senhor, eu quero ser um discípulo teu, pode mexer, pode moldar. Deus vai falar primeiro, mexer no teu caráter. De mentiroso, Deus vai te fazer um homem de verdade. Uma mulher verdadeira. Você não vai conseguir mais. Se você disser assim, Deus, eu quero que o Senhor me transforme, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a te convencer de todos os teus pecados, vai começar a dizer, cara, confessa, eu vou mudar você. Se era caloteiro, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai mais conseguir dar calote. Amanhã, quando você acordar, você já está maquinando calote? Amanhã. Quando você chegar para dar o calote, uma voz vai chegar em você e falar assim, vem cá, você não pediu para eu trabalhar você? Não se faz mais assim, Roberto. Isso era a velha vida. Você é um novo homem. Você é um homem de verdade. E Deus começa a mexer. Ele começa a abalar a gente. Me lembro de um que se converteu aqui há algum tempo atrás, queridos, e foi bem assim mesmo que aconteceu. Algum tempo depois ele pediu uma reunião comigo, nós nos sentamos, ele falou, pastor, eu vim aqui porque eu não estou aguentando dormir. Eu falei, o que foi, querido? Pastor, corretor, eu roubei de muita gente, mas eu roubei do meu sócio. Do meu sócio. E pastor, desde que eu me converti a Cristo, eu sinto um incômodo tremendo de que eu preciso confessar isso e restituir. Perguntei para ele só uma coisa, quem foi que te falou isso? Quem falou para você fazer isso? Ele falou, pastor, lá orando no quarto, eu ouvi a voz de Deus me dizendo isso. Deixa eu dizer, se tem um discipulador que não tem igual, é o Espírito Santo. É incrível. É incrível. E foi lindo esse homem chamar aquele sócio dele para confessar que ele tinha roubado aquele sócio. Para confessar que ele queria acertar aquilo que ele tinha roubado. O cara não acreditava, a verdade é que o cara não acreditava. Claro, ele ficou muito feliz que agora ele recebeu o dinheiro dele.
Mas você imagina ele perguntando para ele assim, cara, mas de onde você está tirando fazer isso, cara? Ele pode dizer, cara, eu conheci Jesus e agora ele mudou a minha vida. Porque é isso que a Bíblia mostra. Você vai olhar lá para o cobrador de impostos, Zaqueu, que roubava muita gente. Quando ele se converteu e teve um encontro com Jesus, foi tão poderoso que ele devolveu 4 vezes aquilo que ele roubou das pessoas. Meu amado, quando Deus entra na nossa vida e a gente quer ver esse processo de discipulado, Deus vai mexer no caráter, Deus vai mexer nos nossos relacionamentos. É incrível, você vai começar a sentir uma necessidade de refazer vínculos com pessoas, de reconstruir relacionamentos quebrados. Deus vai te incomodar, amado, com isso. Não é possível uma pessoa que está em Cristo conseguir continuar com o coração contaminado de ira, de ódio, de ressentimento, de mágoa. Não tem jeito, porque Deus é amor. E quando amor invade a sua vida, sai o ódio, amado. Deus expurga todo o lixo de nós. A obra é dele. Deus muda a tua visão de mundo. Deus muda a cosmovisão. As ideologias caem por terra. Você começa a olhar o mundo, a vida, do jeito de Deus. Aquilo que tinha importância para você, até conhecer Jesus, meu amado, você olha para trás agora e aquilo vira lixo, vira esterco, como Paulo falou. Isso aqui é escória, isso aqui é lixo, não me serve para mais nada. Era o conhecimento dele que ele estava falando. Doutor na lei. Isso eu considero nada diante do conhecimento de Cristo Jesus. Deus vai mudando a tua cosmovisão. Deus começa a trabalhar. Não é ser discípulo, é Ele mexendo nos nossos valores. É Ele mexendo nos nossos compromissos com os outros. Gente, a propósito, eu vou dizer uma coisa de um incômodo que eu tenho. Eu não sei se é um problema no Brasil, se é um problema no Rio Grande do Sul, eu não vou arriscar. Eu só vou dizer para você, é um incômodo meu. Que é a palavra, sabe? A palavra. A Bíblia diz que seja o vosso falar o quê? Sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno. E amado, é incrível, porque às vezes eu me deparo com situações que falam assim, cara, então está tudo certo, está tudo combinado. Está tudo certo, tudo combinado. Aperta a mão, tal. Beleza. E depois não acontece. Aí depois não acontece, sabe o que é pior? Eu encontro com a pessoa. Aí falo com a pessoa e ela nem sequer diz, não deu certo, eu não pude, tal. E fica como se nunca tivesse falado nada. Rapaz, eu estranho isso demais, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que meu pai me ensinou, é que quando você falar uma coisa, você cumpra. Isso está na Bíblia. Não prometa. Se prometer, você cumpra. Deixa eu dizer, igreja, vamos ser um povo diferente no meio da sociedade? Está precisando gente de palavra na nossa sociedade. Gente que quando falar assim, eu vou, ele vai. E se não for, o que ele faz? Ele liga. Se não pode ligar, no outro dia, depois que ele puder, ele vai ligar. Falou, olha, aconteceu um problema, eu não pude nem explicar. Mas eu quero te dizer, gente, nós precisamos ser diferentes. Deus muda isso. Deus muda detalhes na nossa vida. É o valor da palavra dada, é o nosso proceder, é o nosso trato com a família, é no respeito, nas palavras que edificam, no pagamento das dívidas e acertos para fazer. Ah, como eu quero tocar nesse assunto aqui. Deixa eu dizer, uma pessoa que foi salva em Jesus, ele paga as contas, sabia? Na verdade, eu acho que nós somos os melhores pagadores. Na verdade, deveríamos ser. Uma vez eu passei um constrangimento terrível, comprando o carro há alguns anos, eu e Martinha, quando nós estávamos fechamos o carro, saímos, tudo no banco, íamos parcelar, financiar uma parte. Quando chegamos para os detalhes, falou, olha, cara, queria conversar com você. Ele me chamou na sala, entrei, falou assim, olha, teve um probleminha e tal. Eu falei, mas não estava tudo certo? Sim, mas teve um probleminha. Aí ele olhou, eu vim aqui na sua profissão. Aí ele falou, você é pastor? E eu falei muito cheio de alegria e orgulho. Eu sou pastor, cara, sou pastor. Achei que ele queria confessar alguma coisa lá para mim. Mas sou pastor. Aí ele falou, sabe o que é? A gente não financia para pastor, não. Não tem noção da minha tristeza e ao mesmo tempo indignação. Pessoas usando o nome de Deus, posição de liderança espiritual,
para usurpar, para aproveitar, para dar calote. Gente, vocês não têm noção que vai ser o último dia quando Deus decidir acertar as contas com cada um de nós. Porque isso é uma vergonha para o reino de Deus. E hoje, infelizmente, porque antigamente mesmo, eu era menino. Eu lembro bem disso, era assim, ó. É o quê? Crente? É crente, pode fazer com ele. Pode fazer, porque você vai pagar. Vamos ser íntegros. Hoje assim, é de igreja? Desconfia, hein? Mas deixa eu te dizer, isso está errado, meu amado. Porque deveria ser dito assim, esses são os melhores pagadores, pode fazer. Pode fazer. E sabe quem é que está construindo isso aí? Eu e você, que nos dizemos discípulos, mas que não temos sido bons pagadores. E por vezes nem voltamos lá para dizer, olha, eu estou com dificuldades. Quero pedir, se alguém aqui está nessa condição, volta lá amanhã. E diz assim, eu quero acertar minhas contas, como é que eu posso fazer? Não posso agora, mas vamos ajustar, eu quero. Porque nós precisamos entender que o cristianismo atravessa todas as áreas da nossa vida. Não tem jeito, não pode ser de outro jeito. Renunciar à vontade pessoal, abandono da prática do pecado. Isso é ser discípulo. Agora, discipular, olha lá, uma vez que você está buscando esse processo na sua vida, ok, de ser um discípulo, você agora vai ajudar outras pessoas salvas por Cristo Jesus a entender a importância de serem transformadas pela obediência aos ensinos de Jesus em todos esses aspectos que nós comentamos aqui. Isso significa que se nós entramos pela porta da salvação, eu e você, todos fomos chamados para ser e fazer discípulos. Agora, o que Deus vai usar para isso é o que nós vamos focar agora, nesse momento. O que Deus vai usar para o nosso forjar discípulo? A pergunta é, discipulado 1 a 1? Só isso? Será que Deus pode usar muitas outras ferramentas e maneiras para forjar a sua vida? O que você acha? Sim ou não? Eu quero dizer para você que nós acreditamos que sim. O discipulado 1 a 1, querido, na vida dessa igreja é uma jornada que nós já vivemos intencionalmente há 7 anos. Mas eu queria dizer para você que na minha vida e da Marta, nós vivemos isso desde o início do nosso ministério. Sempre tivemos pessoas à nossa frente, homens de Deus, e não é um homem de Deus, alguns homens de Deus, forjando a nossa vida e o nosso caráter. Isso é um privilégio para nós. A nossa equipe pastoral, que serve há 13 anos juntos aqui, nós temos o privilégio, eu e Martinha, de caminhar com eles, com o casal de cada pastor aqui, discipulando-os 1 a 1. Isso é uma jornada preciosa, a igreja tem vivido isso de uma maneira mais profunda há 7 anos. Ou seja, para nós, ser discípulo e fazer discípulo é o dia a dia da vida. É como Deus nos chamou, por isso nós incentivamos, motivamos, mobilizamos, por isso que nós acreditamos tremendamente na importância e no valor do discipulado, nesta forma, 1 a 1, nós cremos nisso. E aí, se for definir o objetivo do discipulado de maneira simples, é o investimento intencional na vida de pessoas salvas por Cristo Jesus, com o objetivo, querido, de levá-los a uma vida cada vez mais à semelhança de Jesus. E aí eu quero te dizer que nós cremos que Deus vai usar tudo o que Ele quiser para isso. Tudo. Eu não sei se você sabe como é que acontece a purificação da prata. Mas o refinador da prata, você sabe como é que ele trabalha? É algo muito bonito, é algo muito profundo. E uma pessoa que estava vendo, e vendo mesmo, assim, pessoalmente acontecendo aquela refinaria da prata, ela se impressionou muito com o processo, contou isso para nós, e é muito, muito lindo, porque a pessoa fala, primeiro, aquela prata estava colocada em cima de um fogo, mas intenso, muito intenso. E ela perguntou, vem cá, tem que ser um fogo tão quente assim? Perguntou para o refinador, né? E o refinador, tem que ser o máximo possível. E ela falou, mas por quê? Ela falou, porque a única maneira das impurezas serem retiradas da prata é com o fogo ardendo muito, em alta temperatura. Aí foi interessante porque eu estava contando essa ilustração para uma pessoa que trabalha com isso aqui, e ele estava dizendo, pastor, é exatamente assim mesmo. Sabe o que acontece nessa hora desse processo? As impurezas, elas sobem, interessante, né? E separa, literalmente separa da prata mesmo. Então você vem e você retira a impureza. Faz a conexão espiritual, presta atenção. Deixa eu dizer, sabe, muitos de nós não entendemos que Deus nos coloca na fogueira e no fogo
Porque Ele está querendo tirar de nós as impurezas. Separar as impurezas da velha vida para essa vida de discípulo. E Deus vai colocar você no fogo. Se você diz, eu quero ser, Ele vai te colocar no fogo, na pressão alta, meu amado. Agora olha que coisa linda. Ela continuou olhando para aquilo e disse que a pessoa não saía de perto. E ela ficou curiosa, falou, vem cá, mas você não saiu de perto nunca. Não, não posso sair de perto de jeito nenhum. Por que não? Porque eu tenho que ficar aqui o tempo inteiro olhando, porque não pode passar um minuto. Eu tenho que tirar na hora certa. E foi tão lindo ouvir aquilo, pensando na maneira que Deus trabalha conosco, porque deixa eu te dizer, Deus não te coloca no fogo e se afasta de você e fica olhando de longe não. Ele está ali, olhando para nós, Ele está vendo o que está acontecendo com você. Ele está vendo a transformação. Mas finalmente ela, curiosa, a pergunta que não queria calar. Qual era a pergunta? Qual era a pergunta, gente? Qual é o ponto certo para tirar então? Sabe qual foi a resposta? A resposta foi assim. O ponto certo é quando eu olho para a prata e a prata reflete a minha imagem. Deixa eu dizer para você, meu amado. Você está passando pelo fogo? É incrível que quando a gente está passando pelo fogo, a gente quer saltar fora do fogo. E eu quero te dizer hoje à noite, não sai do fogo. Porque Deus está fazendo uma obra linda na tua vida. E a construção do nosso caráter como discípulo é essa. É Ele forjando, Ele te põe lá, mas olha que coisa linda, Ele está lá. Ele está do lado. Às vezes eu fico com essa sensação, é bem sincero o que eu vou dizer para você. Sabe qual é a minha sensação? A minha sensação quando o negócio está assim, demais. Isso aconteceu o ano passado, eu lembro bem, Martinha, o ano passado. Nós passamos por um dos momentos mais difíceis de pressão na nossa vida, meu e da Marta, financeiro. Nós tínhamos vendido a nossa casa, e aí fomos para outro apartamento, e nós dependíamos daquela situação, e era para receber o dinheiro em 2 meses, deu 5 meses e o dinheiro não chegou. Naquele mesmo período foi um dos piores momentos da igreja, lembra? E a igreja atrasou o salário quase 2 meses. Deus nos colocou numa pressão tremenda, eu me lembro bem daquilo dentro de mim, e eu querendo sair daquele fogo, eu falava, Deus está doendo, Deus está doendo. Sabe o que eu ouvia? Fica aí, filha, eu estou aqui com você, eu estou bem aqui. E a minha sensação, gente, era que Deus baixava o fogo. Sabe quando você reduz um pouco, fala assim, eu vou baixar um pouquinho para você aguentar mais. Aí dava aquela relaxada. Aí logo eu começava a perceber que começava a ferver de novo. Agora, o que Deus está querendo com você e comigo? Ele está querendo que a imagem de Jesus resplandeça em você. Ele está querendo que todo ego, todo eu do teste, possa ser apagado para aparecer e brilhar Jesus na nossa vida. É isso. Por isso que dói. Por isso que é uma briga interior. Por isso que é uma guerra dentro de nós tremenda. Sabe por quê? Porque o eu, querido, ele não quer morrer. Ele quer ser satisfeito. O eu quer ser alimentado de várias formas. Mas não existe cristianismo sem a morte do eu. Por isso que Jesus começa e o primeiro convite dele para nós qual é? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Meu amado, agora o que você pensa não quer, tal, isso aí é pequeno demais. Nega a si mesmo. Toma a sua cruz. Eu quero dizer, cruz na Bíblia significa o quê? Morte. Ele está dizendo, morre todos os dias e segue-me. E segue-me. E segue-me. Mas tem uma carne aqui em mim e em você que batalha. Esse negócio de discipulado é vitalício, amado. Você não pode dizer assim, eu quero ser um discípulo por 3 meses. E porque o fogo queima, você sai fora do processo. E deixa eu dizer, tem muita gente perdendo tempo na sua vida cristã. Porque lá em Pedro diz, melhor seria você não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, você voltar para o caminho da injustiça. É como o porco
que foi lavado e volta para a lama e se joga lá de novo. Ele diz: o seu estado agora é pior do que antes, cara. Deus está te chamando para um processo. Nós queremos refletir isso juntos. Quantas pessoas aqui já sentiram Deus querendo trabalhar a sua vida, te chamando para mudança, para transformação em alguma área da sua vida? Quantos? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Deus falando alguma coisa, eu quero mexer nisso, né? E eu não sei como isso aconteceu com você, mas nós acreditamos que Deus fala, mexe, esse negócio discipulado é constante. A gente fez uma pesquisa e a gente fez um teste aqui com a liderança pastoral da igreja, com os plantadores, com os ministros de tempo integral, com as esposas de pastores, todo mundo foi fazendo isso aí. Foi muito legal isso, porque olha só, aqui aparece discipulado, as várias formas que Deus usa para discipular a nossa vida. Eu vou fazer algumas perguntas e se você já sentiu Deus querendo mexer com a sua vida e usando uma dessas ferramentas para trabalhar em você, você levanta a mão. Quantos aqui já foram mexidos por Deus, chamados para o crescimento, para uma mudança de vida através de pregação da palavra? Levanta a mão aí. Olha aí. Deixa eu te falar. Isso é discipulado. Discipulado não é obra de Deus trabalhando em você para você se tornar parecido com Jesus? Deus usando. Quantos aqui já foram ministrados para uma mudança e transformação através de louvor, de alguma música? Olha aí. Quantos aqui já foram ministrados em treinamentos que você participou na igreja, em algum seminário? Quantos aí já Deus falando com você sobre áreas de mudança? Quantos aqui foram ministrados através de algum parceiro de corrida, né? Algum membro da igreja que mexeu na tua vida, falou com você, né? Quantos aqui foram ministrados num plantão pastoral, num aconselhamento com alguém? Levanta a mão. Deus já usou para falar com a sua vida sobre uma mudança. Quantas pessoas aqui já foram mexidas numa vigília, numa reunião de oração? Deixa eu ver, levanta. Pode levantar, se aconteceu já, vai levantando. Quantas pessoas foram mexidas no Minha Vida Tem Jeito ou no Celebrando a Restauração? Levanta a mão. Olha aí, quantas pessoas aqui já foram desafiadas a crescimento numa reunião com o supervisor de célula, né? Quantos foram ministrados aqui em retiro, algum retiro de casal, algum retiro que você foi, retiro do quarto passo, né? Quantos aqui foram ministrados através de conferências, né? Nós temos agora uma conferência chegando. Quantos foram ministrados através de vivência em célula, numa célula? Quantos foram servindo no ministério, edificados mutuamente? Levanta a mão. Quantos foram aqui através de um relacionamento com um irmão lá da célula? Sentou contigo, edificou tua vida. Através de um relacionamento com o líder de célula, levanta a mão. Quantos aqui foram ministrados através de um testemunho da vida de alguém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu que só teve um que eu não falei ali, qual foi? Eu pulei, o discipulado 1, você viu? Eu não falei outro também. Cursos, quantos aqui já foram edificados em cursos aqui? Deixa eu falar, sabe por que eu não falei o discipulado 1? Porque o que nós vamos falar na próxima semana, presta bem atenção, e o nosso objetivo hoje é jogar ladeira abaixo um ídolo que começou a ser levantado aqui, um bezerro de ouro que nós não acreditamos. Deixa eu dizer para a igreja uma coisa. Há 7 anos nós começamos a trabalhar fortemente a igreja sobre a importância do valor do discipulado e levantando de maneira muito forte o discipulado 1. Foi intencional isso, porque nós acreditamos nisso. Mas sabe o que nós começamos a perceber de 2 anos para cá? Isso é muito comum acontecer, a gente sempre está atento a isso. É que a gente começa a transformar a ferramenta em ídolo. A gente começa a transformar a ferramenta em uma espécie de bezerro de ouro. E aí a gente começa mais ou menos assim, não tem ninguém me discipulando aí, não tem ninguém, então eu estou muito mal, é por isso que eu estou assim, minha vida de casamento está assim, porque os nossos discipuladores nos abandonaram. Aí a gente começa a ouvir isso assim, isso começa a dar uma tremedeira na gente. Sabe por quê? Porque o que está por trás dessa palavra é uma mentira, é um engano. É pensar que é o discipulado 1 que edifica a nossa vida e nos faz crescer espiritualmente. Eu queria dizer uma coisa hoje à noite que precisa cair qualquer venda espiritual. Você que está sendo discipulado,
pelo discipulado 1 a 1, precisa entender que essa é só uma das formas que Deus usa para forjar a sua história. Você que está sem discipulado 1 a 1 até hoje, você precisa entender que você não é menos espiritual por isso. Sabe por quê? Porque sem saber ou sabendo, Deus está discipulando você através de muitas outras ferramentas. Você acredita nisso? Sim ou não? Nós fizemos um outro teste e trouxemos o gráfico aqui. Olha para esse gráfico, que interessante. Esse gráfico foi a gente falando sobre como é que Deus está transformando a nossa vida nos nossos tempos espirituais. E olha o que apareceu aqui, ó. 24% dos que responderam que Deus tem mexido na área da vida, chamado para transformação através da oração e do jejum. Outros através das Escrituras, 60% através de alguma experiência pessoal com Deus, uma visão, uma revelação, uma conversão, alguma coisa que Deus falou diretamente ao coração deles, que não a palavra. Agora deixa eu te falar até sobre esse gráfico, que é importante. Você viu 60% aqui? Quero chamar só a atenção de que as tuas experiências com Deus, elas precisam ser validadas pela palavra de Deus. Eu só quero deixar isso claro. Sabe o que significa isso? Eu ouvi a voz de Deus, ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus que é para eu me separar. Não, gente, eu estou brincando não, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Aí eu pergunto só uma coisa, onde é que você ouviu isso? Porque quando Deus fala com a gente, Ele não é coerente com o que Ele já deixou revelado na palavra. E a aliança do casamento, na perspectiva de Deus, é para ser eterna. Se você chegou aqui, você não tinha essa compreensão, já está no 2º, 3º, 4º casamento, Deus perdoa o seu tempo de ignorância. Mas essa aliança agora, Deus quer que seja eterna. Você precisa entender isso. Então, como é que Deus falou uma coisa que é incoerente com o que Ele já revelou na palavra? Não é possível isso. Então, é muito importante você entender. Olha lá, sobre a questão do nosso crescimento, falando na área de família. Olha que lindo isso aqui. Pessoas dizendo: eu tenho crescido espiritualmente no meu casamento através da minha relação com o meu cônjuge. Gente, eu posso dizer para você que o meu processo espiritual de crescimento mais profundo acontece no quarto secreto. Lembra lá os 3 E's? Eu, o Espírito e as Escrituras. Vamos dizer junto? Eu, o Espírito e as Escrituras. Gente, só isso aí basta para o teu crescimento. Estou lá no meu quartinho, eu, o Espírito Santo e a palavra. Ricardo, ninguém segura. Ninguém segura. Tudo bem? Agora deixa eu dizer para você. Depois desse jeito de viver a minha espiritualidade, a forma que mais Deus usou para lapidar a minha vida no caráter de Cristo, sabe como foi? Meu casamento. Meu casamento. Deus foi tão bom comigo, mas tão bom. Vocês não me conhecem tão bem, mas eu sou um homem forte de personalidade. E Deus viu tão isso que Ele falou assim: eu vou te dar uma russinha, tá bom, Tessa? E Deus foi muito bom comigo porque a Marta é uma mulher de Deus. A Marta é uma mulher de Deus. Eu não estou aqui para fazer propaganda da Marta, não. É uma mulher de Deus. Do jeito que ela é dócil, ela é forte em relação às convicções espirituais dela. Eu vejo na Marta doçura e vejo na Marta força espiritual. E eu louvo a Deus porque foi por essa jornada que Deus moldou o meu caráter. Deixa eu falar, casamento é bênção de Deus para a transformação da nossa vida para a imagem de Jesus. Mas não é só casamento não, filho também. Deus nos deu 2 filhas. Laila e Radassa. Como Deus nos ajuda a crescer através disso. Processos de nascimento, processos de crises de filhos, processos de acertos de filhos, de erros de filhos, para moldar você. Agora olha lá, dificuldades, doenças, lutas, acidentes, mudanças. Sabe o que Deus faz através de tudo isso se você deixar? Ele molda você poderosamente numa nova pessoa. Ele transforma você se você entender aquele processo do fogo. Se você entender isso, você vai ser moldado à imagem de Jesus, querido. Então eu quero te desafiar a sair daqui hoje. Eu vou fechar dessa maneira agora, essa palavra. Chamar a equipe de louvor a chegar aqui. Que nós como igreja queremos
desconstruir o pensamento na Montserrat de que eu só estou sendo discipulado pelo discipulado A1 e aliviar você que não tem discipulador de que você já está sendo discipulado há muito tempo e você não estava percebendo. Amém? E tirar esse peso de você. Meu Deus, eu não tenho discipulador. Não sei. Meu irmão, calma, você tem um discipulador. Quem é o teu discipulador? O Espírito Santo. Mas além disso, Ele está usando uma multidão de processos, de ferramentas, de ministérios, para moldar o seu caráter. Então, acalma o coração. Essa é uma grande mudança. Nós vamos continuar vivendo o discipulado um a um na Montserrat. Mas a partir da semana que vem, nós vamos olhar para o Novo Testamento e nós vamos perceber a dinâmica do discipulado no Novo Testamento. Ouça bem, toda vez que eu falar de discipulado, eu estou falando da transformação do nosso caráter à imagem de Cristo, amém? Quando eu falar de discipulado um a um, agora você sabe que eu estou falando de uma forma em que Deus usa isso. Porque agora você viu que existem muitas outras formas. E a semana que vem, quando olharmos para o Novo Testamento, nós vamos sair como igrejas daqui com uma resolução tremendamente importante. Tremendamente importante. E isso vai ser o processo com que Deus vai nos conduzir nesta jornada espiritual. Nós vamos continuar crescendo, amém? Quantos aqui querem crescer? Ainda? Glória a Deus. Deus tem isso para nós. Nós seremos essa linda casa, esse lindo edifício, que vamos refletir a imagem de Jesus. Amém. Crescer não é uma opção, é um chamado de Deus para nós. Amém? Então você sai daqui hoje com uma nova perspectiva. Deus está nos moldando de várias formas. E uma delas é o fogo. Então, fala para o teu irmãozinho assim, não sai do processo do fogo. Porque Deus precisa ver a imagem dele. Lembra? Vai chegar a hora. Mas durante esse processo ele está lá do seu lado, até o fim. Mas na hora certa vai sair. Deus abençoe. Vai com Deus, querido.